Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do DMT Talk. Eu tenho a honra, mais uma vez, de dividir esse espaço com a professora Andrea. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou deixar ela dar um oi para vocês. Oi, gente. Muito, muito feliz de estar aqui de novo, ainda mais com essa convidada que eu amo e é uma fofa. E vou deixar o Kevin apresentar. Bom, a nossa convidada de hoje, ela atua na área de recursos humanos, é especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. Atualmente está pós-graduando na PUC do Rio Grande do Sul, Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. Então, seja muito bem-vinda, Areta. Obrigada, Kevin e Andrea, por essa oportunidade. É uma honra estar aqui, é um momento muito importante, acho que a nossa conversa vai ter muito valor, com certeza vai ajudar muita gente aí. Sem dúvida. A Areta foi minha aluna. Gente, eu tenho um caso de amor muito bem resolvido com os meus alunos. E elas faziam trabalhos incríveis, maravilhosos. E sempre foi um talento, né? E sempre com uma criatividade enorme. E eu dei aula 2 anos, não foi, Areta? 2 anos. 2. Praticamente todos os semestres. Acho que só um que eu não dei, não foi? Acho que foi o primeiro, provavelmente. Uhum. Aí eles me aguentam. E meus trabalhos não são trabalhos fáceis, né? Já teve uma época que eu fazia lá, né, em 1900 e bolinha, eu fazia aqueles trabalhos de PowerPoint, agora não, são trabalhos super elaborados. Então eu chegava na classe, elas tinham desmontado tudo, e era uma beleza. E aí eu vou começar perguntando para a Areta uma coisa que aí eu pedi para ela me mandar o currículo dela, para a gente fazer a apresentação, e aí eu falei, gente, eu estou ficando velha, o currículo da Areta tem um QR Code. Isso é tendência agora, Areta? É tendência, principalmente quando a gente pensa para direcionar o LinkedIn, né? Hoje o LinkedIn ele é uma plataforma muito bem vista, principalmente para busca de candidatos e os candidatos utilizarem para ver vagas, né? Então, independente da forma que a pessoa chegar o meu currículo para ela, ela tem um QR Code que leva para o meu LinkedIn, onde ela pode ver um pouquinho mais de mim, né? Um pouquinho mais Areta como profissional, as minhas publicações, coisas que eu curto. Então, a ideia é essa, né? A pessoa se sentir mais próxima de mim. Então, por isso que vai o QR Code ali, mais tecnológico também, né? Mas eu olhei e falei, não, gente, não. Eu sempre ensinei a fazer currículo, eu nunca pensei no QR Code, sensacional. E, Areta, você é um super talento, né? Você já mostrava isso nas aulas, uma super dedicação, muito além da média, você tinha um grau de absorção e de capacidade de transformar aquilo em prática muito grande. E você é da geração Z, né? A gente fez um podcast recentemente falando aí da geração Z, dos millennials, da geração Z. Você se identifica com essa geração Z em quais pontos? O que você acha que você realmente tem que é dessa geração e o que você fala, nada a ver? Eu gosto sempre de começar que a geração Z, ela sempre busca um trabalho de autorrealização, né? Então, tudo que a gente vai buscar é realmente nos se realizar com a nossa área. E eu consigo ver hoje isso na área de RH, principalmente por ter uma atuação mais próxima das pessoas, né? E o quanto eu posso proporcionar experiências e conhecimentos que de fato impactam a vida delas, seja engajando, seja relacionando elas com a cultura. E a geração Z, ela prioriza muito, né, esse contato, eu não diria com as pessoas, mas principalmente com a vida profissional. Então, é muito engraçado, porque hoje eu me relaciono muito, quando a gente vai conversar com alguém, eu falo da areta profissional, e isso é uma característica hoje da geração Z, né, e eu acredito muito que a geração Z, ela pensa na remuneração, é uma coisa que o Empower Group traz bastante isso, mas ela também acredita muito no propósito, né? Acreditar e levar a fundo as suas realizações, o que eles desejam. Eles são jovens mais ativistas, então eu acredito muito que esses pontos estão muito relacionados com o que eu acredito. E eu, como geração Z, né, me identifico aí com eles. Tem alguma coisa que você não se identifica?
Talvez eu sou uma pessoa muito relacional. E hoje a geração Z, eles tendem a ser mais individualistas, mais na deles. E eu não me vejo assim, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio do povo, gosto da bagunça. E eles são mais da telinha, né? Gostam de ficar mais por trás, de ver tudo isso pela tela. E eu não me identifico, talvez, com essa parte deles. Você acha que essa coisa de amizades virtuais, relacionamentos virtuais, que é uma característica da geração Z, né? Atrapalha o trabalho ou não? Eu acho que não, principalmente se a gente pensar na evolução que o mercado está tendo, né? A tecnologia ela veio para realmente ficar e talvez isso colabore com eles, né, de cada vez mais conseguirem se relacionar da maneira que a gente está aqui agora. Então, para eles é prático, entendeu? Eu vou conseguir me relacionar muito bem com a Andrea pelo computador. Talvez a Andrea presencial, conversando sobre outros assuntos, talvez eu me retraia um pouco, né? Não eu como pessoa, eu penso falando como geração Z. Então, eu não acho que traga uma dificuldade, e sim ajude no processo, claro, mas tem muito que ser trabalhado aí neles também, não tenho dúvidas. Areta, como que você vê a participação da geração Z no mercado de trabalho? Tá. A geração Z, ela vive numa realidade muito inédita, né? A tecnologia está muito presente para ela recebe informação muito rápida. Então, eu acredito muito que é uma participação bem mais empreendedora. Eles acreditam nos seus próprios propósitos, eles realmente querem construir as suas próprias condições de trabalho, o seu estilo de vida. Então, acho que a geração Z tem contribuído muito com o mercado, com as criações, ideias novas aí, que tem virado tendências cada vez mais. Você sente alguma falta de comprometimento, Areta? Nossa, eu sinto. Eu acho que eles são muito individualistas, né? E o compromisso deles é muito com o desenvolvimento da carreira e a vida pessoal. Então, eles até tendem a talvez não vestir a camisa da empresa justamente por conta desse individualismo. E eu acho que as empresas elas têm que saber lidar com isso, né? Mostrar que, olha, eu estou aqui comprometido, priorizando talvez o seu desenvolvimento, mas eu quero que vocês saibam que eu faço isso com o propósito também de priorizar a organização. Então, as empresas elas têm que saber lidar cada vez mais com isso, porque é um novo público, né, que eles vão estar recebendo. Então, ver como uma parceria mesmo. Areta, você colocou sobre essa questão dos relacionamentos da geração Z, né, por ter uma facilidade nos relacionamentos virtuais e ter uma possível dificuldade nos relacionamentos presenciais. E aí, com isso, eu tenho uma dúvida. Qual ponto você acha que a geração Z precisa melhorar para se posicionar melhor no mercado de trabalho? A gente encontra muitos desafios hoje que a geração Z ela encontra no mercado, e eu não tenho dúvidas que a relação é uma delas, né? Justamente por conta que as gerações passadas, elas valorizam muito os relacionamentos, né? E eu acho que tende, assim, a melhorar essas questões mais emocionais, às vezes é problema com eles mesmos, eles não sabem lidar com essas frustrações, com esses relacionamentos, então estudar sobre si, acho que entra muito um pouquinho a inteligência emocional, que a Andrea, como minha professora, sempre trouxe isso pra gente, né, e trabalhar isso internamente, e aí conforme eles vão se desenvolvendo mais com isso, entendendo como funciona, como melhorar essas atitudes, os relacionamentos tendem a melhorar. Acho que isso funciona para todo mundo, né, Andreia? Para todo mundo que quer se relacionar, independente da geração. Sim, sim. Aliás, era uma coisa que eu tenho falado muito, né, em todos os treinamentos, todas as empresas, com relação, inclusive, ao home office, né, que a gente até conversou um dia, né, Areta, que você falou, eu adoro home office, não sei o quê, e eu fui explicando algumas coisas que talvez não seja, assim, tão perfeito, como tudo na vida tem os dois lados, né, então, assim, os relacionamentos que para essa geração mais nova, esse pessoal de 20 e poucos anos, já é uma coisa lá na frente, né? Depois eu vejo isso, vai ficar mais lá na frente ainda. Só que, assim, é uma frase que eu sempre repito, não é minha, mas eu amo essa frase, que as pessoas, os nossos clientes são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas, a nossa equipe é pessoa. Se a gente não entende pessoa, a gente não entende negócio. Então, eu acho que essa talvez possa ser uma grande dificuldade aí na carreira
da geração Z. O que você pensa sobre isso? Você acha que sim? Você acha que eles compensam com habilidades tecnológicas, enfim, ou que até por trabalhar numa das maiores, se não a maior empresa de RH do mundo, né, que é a Manpower, você perceba isso? Você acha que a pandemia impactou ainda mais, assim, ela isolou ainda mais essas pessoas que já não gostavam muito de conversar com seres humanos, né, que elas preferem conversar com a máquina? Você acha que está pior? Na hora que você vai contratar, na hora que você vai promover, na hora que você vai dar um feedback, é pior isso? Ou não, tá igual? Eu acho que assim, Andréia, mais uma vez, é uma tendência a gente manter o trabalho desta forma, né? E automaticamente, ao mesmo tempo que a gente pensa que talvez desligue a gente um pouco do relacional com a pessoa presencial, vai conectar a gente ainda mais com as pessoas lá de fora, do mundo, né? E eu sempre tento ver não por uma perspectiva negativa, e sim positiva. Então, a gente sempre tem que olhar, claro, quais são as dificuldades que essas gerações elas têm hoje, né? Mas sempre pensar o quanto ela pode me agregar, eu como organização, né? Como que eu vou trabalhar isso e como que eu vou fazer com que essa geração, com as suas dificuldades, pode me agregar cada vez mais. Então, eu não consigo realmente pensar como uma dificuldade, sim, um desafio que as organizações elas vão ter que enfrentar. E por ser uma geração aí que está entrando no mercado, precisa de ajuda, não tem jeito. E as organizações elas precisam saber cada vez mais lidar com eles. E ao mesmo tempo também lidar com ajudar as outras gerações a lidar com esses jovens, né, que estão entrando. E tem o conflito de geração, você nota isso? Olha, o conflito de geração eu queria até trazer aqui um pouquinho, porque tem uma pesquisa, um e-book recentemente que saiu do Manpower Group com parceria ao futuro das coisas, né? E ele traz realmente que a comparação, ela existe, claro, divergências, porque cada pessoa, cada indivíduo, ele é diferente, não estereotipando, né, claro, mas todas essas gerações, elas têm algo em comum, que é o mundo do trabalho, né? A geração Z está entrando no mercado de trabalho. E esse último e-book do Manpower Group, em parceria com o Futuro das Coisas, ele traz exatamente o quanto a gente deve aproveitar esse ambiente, né, em que a gente consegue ter pela primeira vez as 4 gerações juntas, né? Então, quando a gente entra X, Y, Z e Millennium, né? Nossa, gente, é muita gente! Baby boomers. Os baby boomers ainda tem gente que não se aposentou e quer estar atuando no mercado, né? São os bem mais velhos. Tipo, 80 anos? Eu não diria 80, mas assim, acima dos 50 e 60 anos, acho que já entra um pouquinho na categoria baby boomer. Tá. E acho que acima dos 60, né? Depois a gente tem o Y é o quê? Já nem sei em que geração que eu tô, deixa pra lá. não, as pessoas definem muito, né? Cada hora assim falando uma coisa. Inclusive, falam que a geração Z, às vezes, são as pessoas a partir de 2000. Mas não, o Manpower Group tem essa visão que a partir de 1995 tem um pouquinho das pessoas antes de 2000, né? Então, acho que é por isso que eu me encaixo aí na geração Z. Mas eles falam muito que essas gerações a gente não tem que ver as diferenças. Não existem diferenças entre eles, mas sim crenças. Né? Essas crenças existem. Então, quando a geração Z ela só quer se comunicar com as pessoas pelo texto, pela tela, a geração Baby Boomer ainda quer o telefone. Né? Então, a gente não vê como diferenças, e sim crenças que cada um acredita. Telefone não dá. Telefone não, gente. Sabe aquele memezinho que a gente vê da pessoa falando, eu esperando a pessoa desligar para perguntar o que ela quer? Eu falo assim, não liga. E eu tinha uma pessoa que me ligava muito, eu olhava e falava, Cacilda, de novo, é muito chato, quer me explicar? É difícil um pouquinho, né? Pode falar, Kevin. Tem aquele meme, né? Posso te ligar? Até pode, agora se eu vou atender já é uma outra questão. Não, gente, ligar. Quando você fala de ligar, gente, é uma coisa tão ultrapassada, né? Para que ligar, gente? E só para a gente deixar aqui, caso tenha alguém que não conheça sobre as gerações, a geração Baby Boomers, segundo uma pesquisa do Google, ela é de 1900 aos nascidos de 1946 a 1964,
a geração X, 1960 a 1980. Aí a gente vai descobrir a geração da Andréia pelo sorrisinho que ela vai dar, mas vocês não vão conseguir ver. A geração Y, de 1980 a 2000, e a geração Z, de 1990 a 2010. E a geração Alpha, que é a partir de 2010. Alfa! Gente, eu nem sabia que já temos alfa! Tá que nem variante do Covid. Mas ainda é uma geração que não está no mercado, né? Então, tudo fica mais para os psicólogos. Então, eu não sei o que vai ser dessa geração, porque geração pós-Covid. Pois é, TikTok. Isso me preocupa, né? É uma coisa que eu queria até ver a sua visão. Eu desenvolvo pessoas, eu treino, e eu vejo um nível de capacidade de prestar atenção, de absorver muito maior das pessoas um pouco mais velhas. As pessoas mais novas, elas dispersam, porque tudo no celular é muito rápido, né? A pesquisa no Google você demora 0,001 segundo, né? Mensagem de texto instantânea. Isso prejudica resultados de médio prazo, por exemplo? Você acha que eles não têm paciência? Então, eles são muito imediatistas, né? É tudo para ontem, é um desafio hoje que os líderes encontram e que talvez as gerações anteriores ajudem muito, né? Porque eles têm um pouquinho mais de calma, tem essa tendência a ser mais calmo, entender a questão como um todo, para depois agir. Mas mesmo assim, pensando, eu falei um pouquinho, talvez seja um lado negativo, né? Mas essa ação imediatista faz com que a gente crie soluções que a gente consiga se esquivar mais para chegar à solução, né? Então, eu não acredito, assim, que estrague os planos de longo, médio prazo. Eu acho que só acelera e faz com que seja para hoje essa entrega. E eu consigo enxergar isso na geração Z, principalmente por vivenciar isso. Eu tento fazer tudo de uma vez. Dou conta de tudo? Às vezes não, né, gente? Mas a gente tenta. E é uma coisa nossa, de querer tudo para ontem, fazer as atividades tudo para ontem. Se vocês chegarem a olhar até o meu planner, que ele fica aqui na tela do meu computador, eu começo a semana com tudo. E aí, o que eu não consigo fazer, eu vou jogando para o resto dos dias. Mas eu literalmente tento fechar todas as minhas atividades logo no primeiro dia, né? A sua segunda é uma segunda movimentada. É uma segunda movimentada, Andréia, porque realmente eu tento colocar tudo para segunda-feira para tentar realizar o máximo de coisas, justamente porque eu quero fazer essa entrega mais rápido. Consigo? Nem sempre, né, gente? Mas a gente se esforça. Areta, a gente entrou numa questão, a Andréia fez uma colocação, eu vou pegar um pouco da minha fala anterior com um pouquinho da que você falou agora. A Andréia falou sobre as pesquisas, né, no Google. Há um tempo atrás, a gente estava conversando sobre quando a gente era criança, já usava o Google para fazer pesquisas. Ela usava um livro, que eu nem lembro o nome do livro que ela falou. Eu nem vou entrar em detalhes, a gente estava no Uber. E aí. E o Uber também desconhecia. Não, também, porque era super novinho. Vocês não sabem o que é fazer pesquisa? Vocês vão fazer pesquisa no Google? Não, gente, eu fazia pesquisa na Barça. Era super chique. Gente, Barça era uma enciclopédia que a gente punha na sala e, tipo, você entrava na casa de alguém que tinha Barça, era super chique, né? Era, tipo, uma coisa fina, entendeu? Não, aí isso, claro, quando eu era pequena. Depois já veio a internet, mas, assim, nada do que é hoje. Então, mesmo no começo da internet, a gente continuava pesquisando na biblioteca, na Barça. A Barça, gente, coloca aí no Google, Barça. E aí, então, assim, a gente percebe que mudou muita coisa, né? E aí eu vou completar na pergunta. E aí a gente falou sobre o TikTok, né? A base do TikTok ela é formada, né? A For You, ela é formada pelo tempo que a gente gasta vendo vídeo. Então, o TikTok, ele entende que aquele vídeo ele é relevante. Então, se a gente passa muito rápido, significa que a gente está absorvendo aquelas informações de que ela não faz sentido para a gente muito rápido. Como que um profissional de recursos humanos, ele prepara e ele desenvolve treinamentos para a geração Z, que tem esse poder de absorção de informação rápida e ele descarta a informação na mesma velocidade?
Isso acontece com a maioria das mídias sociais, inclusive, assim, eles tendem a colocar vídeos mais curtos, justamente para a gente ver rapidinho e já passar para o próximo, né? Eles não pegam, se você vê que pega muito grande, a pessoa fica demorando para falar o que tem que falar, a gente já passa realmente. E eu acho que para desenvolver cada vez mais esses talentos, a gente precisa utilizar uma estratégia de microaprendizagem, né? Acho que a geração Z, por ser imediatista, parece até repetitivo, mas eu vejo mais como uma palavra-chave, né? A gente consome conteúdos muito rápidos e a gente quer isso, conteúdos mais rápidos. Então, realmente, eu vejo isso como uma oportunidade das organizações de fazer um aprendizado contínuo, né? Então, já que ele quer uma microaprendizagem, uma aprendizagem mais rápido, por que não trabalhar isso todos os dias? Não sei se eu respondi certamente a sua pergunta, mas eu acho que é muito relevante trazer isso, né? Como desenvolver essa geração com microaprendizagens, eu acredito muito. Ainda bem que você falou isso, porque eu já me imaginei tendo que fazer dancinha no TikTok para passar tempo. Claro, André, que eu acho que assim, eles querem, para você, como é que eu posso dizer? Para você criar um relacionamento muito bom com eles, você tem que saber o que está acontecendo, o que está passando nas mídias, quais são os memes da época, porque senão nem você entende o que eles estão querendo dizer. Então, realmente é muito importante estar bem antenado aí com o que eles estão vendo, para a gente saber lidar também, né, com eles. E aí tem um grande desafio para a gente, por exemplo, que para eu ficar antenada no que acontece nas redes sociais, eu tenho que gastar muito tempo nas redes sociais, né? E aí o tempo é o nosso bem mais precioso. Então eu vou gastar aprendendo, produzindo, eu vou gastar vendo meme, é uma opção, né? E meme é muito dinâmico. E no Brasil é pior, né? O Brasil é uma fábrica de meme. A coisa acontece hoje, daqui 5 segundos, já tem gente, 3 milhões de memes circulando, né? E a gente sabe que é muito, muito, muito rápido, muito volátil, muito instável. E eu vejo algumas coisas aí, mas que bom que, né, vamos fazer um microaprendizado, vamos fazer coisas focadas, não vou precisar dançar, né, até porque não dá, eu nasci com o kit de dança Tabajara, que vocês também não sabem o que é, procura lá, Cacete e Planeta. Mas é uma ideia, eu tenho estudado bastante isso na pós, inclusive, que ela tem trazido isso, né, os estudos mais rápidos, com foco, porque essa geração, ela gosta do conhecimento, ela quer desenvolver sua carreira, ela quer entender o cenário, ela quer realmente desenvolver, crescer, mas de forma muito rápida. Você fala rápida e microfocada em termos de duração, ou em termos de constância? Então, tipo, não vou fazer todo dia porque vai ficar chato, ou é melhor eu fazer 1 hora por dia do que 4 horas num dia? Talvez um pouco dos dois. Acredito que a constância vai ser um meio das empresas utilizarem para continuar desenvolvendo essas pessoas, né? Mas realmente precisa ser conteúdos foco, com muito foco. Olha, é isso e é isso, né? E claro, tem que trabalhar também as questões socioemocionais das pessoas, inteligência emocional, não deixar de lado, né? O que eu estou trazendo aqui talvez seja só sugestões, mas claro, a gente precisa ainda fazer com que eles desacelerem um pouco. Opa, respira, entenda o cenário, vamos trabalhar isso. Você acha que a ansiedade é um mal natural dessa geração? Com certeza. Numa sociedade que tem a informação em mãos, talvez aí, como você trouxe os livros, né? Tem a informação em mãos, para que eu vou perder o meu tempo indo numa biblioteca, vendo qual livro pode ser que fale disso, né? Então, a ansiedade é um mal dessa geração, eu consigo ver isso. Talvez seja até um pouquinho a prova disso. Todos nós somos um pouco, né? Mas o que a gente não pode é viver só no amanhã, e esquecer hoje, né? Com certeza. Anita, você falando uma das formas de desenvolver talentos da geração Z seja algo um pouco mais rápido, dos meus trabalhos na faculdade foi sobre a gamificação. E participando de alguns fóruns e algumas coisas, eu ouvi muito que a gamificação ele é um das possibilidades do futuro de treinamento. Você acredita que a gamificação é a solução para a geração Z?
Talvez sim, sabe, Kevin? Principalmente porque eles são do mundo das telinhas, né? E eles já têm essa facilidade, eles já nasceram nesse meio tecnológico, né? Então, possivelmente seja, sim, uma boa alternativa para as organizações utilizarem as ferramentas de treinamento online, gamificações aí para realmente prender, talvez, a atenção dessa geração. Você acha que falta mais? Vamos pensar. Ah, desculpa, Kevin, pode falar. Eu acho que você vai fazer a mesma pergunta que eu ia fazer. Vamos, fala, Pode fala. fazer. Não, eu ia perguntar se você acha que falta mais hard ou soft skills, mas não só de geração Z, mercado de trabalho em geral, né? Você trabalha numa grande empresa de RH que tem uma contratação massiva no mercado, que é a Manpower Group, e aí a gente vê, de um lado, centenas de milhares de pessoas desempregadas, né? Mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, fora os desalentados, que são aqueles que já desistiram, nem procuram mais. Do outro lado, a gente tem vagas que não são preenchidas, né? A gente não consegue preencher vagas. Se você for para as áreas de TI, é pior ainda. Então, assim, você tem hoje por volta de 50 mil vagas abertas que não conseguem ser preenchidas de forma nenhuma, porque falta qualificação das pessoas. E eu vejo isso, né, como professor universitário, falando, gente, para de fazer o básico não vai dar emprego para vocês. Né? Então, de uma forma geral, aí a sua visão como analista aí de uma grande empresa, hoje, os profissionais de hoje, independente da idade, falta mais hard skill, ou seja, faltam mais qualidades técnicas, né? Como é que eu, sei lá, programo, como é que eu desenvolvo um negócio, como é que eu faço um pitch, ou habilidades emocionais. A pessoa sabe o que é engenharia de software, a pessoa sabe o que é um business plan, sabe o que é um PDCA, mas não tem a menor noção do que é liderança, do que é trabalho em equipe, do que é alta performance, do que é trabalhar em grupo, né, do que é aquele espírito de equipe, não tem maturidade profissional, não sabe receber feedback. O que você acha que é pior? Saiu recentemente também as pesquisas do Fórum Econômico Mundial. E ele traz habilidades importantes até 2025. Ou seja, também sai pesquisas que falam que vão existir empregos futuros, posições futuras que nem existem agora, em questões de 5 anos. Então, a tendência é sempre mudança, sempre mudança. E eu acho que o técnico, a gente tem que saber, aprender mais sobre isso com as vagas que a gente deseja. E eu acredito muito que a gente também precisa trabalhar o emocional, porque por conta de relacionamento, como a gente vai lidar com as situações. E trazendo aqui para vocês um pouquinho das habilidades importantes que eles definiram aqui no Fórum Econômico Mundial, a primeira está aqui: pensamento analítico e inovativo, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Né? Eu consigo prever assim mais soluções de problemas, como as pessoas vão lidar com isso. Então, eu tenho uma visão de ensinamento mais, não técnico, talvez, né? Mas mais voltado para essa parte de quais habilidades, mais. Pelo que você falou, muito mais soft skill, né? Exatamente. Porque, na verdade, a inovação, a criatividade são habilidades emocionais, né? Uhum. Eu acho que as técnicas são importantes para vagas em si, mas eu acho que tem uma tendência, principalmente com o mundo mudando constantemente, com essas habilidades mais próximas do emocional, enfim, de como você saber lidar com as coisas, com as situações. Acho interessante mais. Você preferiria escolher, se você tivesse 2 candidatos aí, um com uma hard skill, né, aquela formação top, e o outro com mais soft skill, você escolheria qual? Olha que situação difícil. É difícil, principalmente porque, assim, eu não tenho um conhecimento muito forte, principalmente na área de recrutamento e seleção, mas com a vivência que eu tenho aqui interna, principalmente eu como uma parte de onboard, né, de integração. Então, eu ouço o que as pessoas me trazem, principalmente no primeiro momento, e eu vejo o quanto elas trazem sobre a primeira oportunidade de emprego que o Manpower Group dá para elas, sabe? Então, assim, eu acho que como nós, como empresas, a gente tem muito mais, a gente enxerga algo bem mais importante, o que ela pode agregar com a gente, pra gente, né?
tendo experiência ou não. Eu acho isso muito legal aqui na empresa. A gente vê assistentes entrando, jovens aprendizes entrando e crescendo cada vez mais com a organização. Acho que é um case assim meu. Eu entrei no Mentor Group como menor aprendiz, hoje eu sou analista pleno. Então, assim, eles realmente me deram a oportunidade, não tem conhecimento, mas me deram a oportunidade de crescer junto com eles. Então, eu acho que, assim, é uma questão de oportunidade mesmo. A gente, claro, tem que entender qual é a vaga, o momento da vaga, o que o meu cliente precisa, talvez, né? Mas também sempre colocar na balança essas questões que são importantes, né? Ainda mais para o primeiro emprego, ou então para alguém que realmente estudou muito, mas ninguém dá a oportunidade. Eu tenho, inclusive, uma amiga que era da área de RH, que ela buscou muito conhecimento, fez diversos cursos e faltou oportunidade para ela. E, inclusive, hoje ela migrou para uma outra área. Claro, o RH vai servir de muito ajuda para ela, mas ela migrou por falta de oportunidade. Então, é interessante a gente pesar muito, né? Até que ponto é importante para mim ter uma pessoa já pronta ou quanto tempo eu tenho para me dedicar para desenvolver aquela pessoa, né? E eu acho que a geração Z precisa, talvez, desse tempo, porque a gente não sabe lidar com as mesmas... Ainda mais por estarmos entrando no mercado agora, né? A gente não sabe como tudo funciona ou funcionou antigamente. Então, vai muito das empresas estarem preparadas para respirar, vamos junto, vou te ensinar o que eu tenho para te ensinar. Areta, essa posição da empresa, eu vou colocar aqui uma opinião minha, tá? Eu acho que é muito importante. Eu também participei de uma empresa antes de trabalhar com a Andrea. Inclusive, se alguém dessa empresa estiver ouvindo, saibam que a Andrea foi responsável por eu ter saído daí, viu? Eu entrei como aprendiz. A última ou a penúltima? A penúltima. A penúltima, tá. Quando eu estava na faculdade ainda, eu também entrei como aprendiz, eu recebi também essa segurança de crescer, por ter esse olhar analítico, né? Eu pensava muito rápido. Então, era uma indústria farmacêutica e o lote ele não podia ficar muito tempo. Então, eu tinha que decidir o que eu ia fazer com aquela documentação muito rápida, né? Então, eu acho que esse é um ponto que os talentos precisam estar atentos, né? Essa capacidade de aprender. Então, eu estava graduando em marketing e precisava saber o básico de química e farmácia para poder tomar as decisões. Então, acho que isso é muito importante para talentos, né? Mas eu acho que a empresa também tem que dar esse suporte, né? Como você bem colocou, que é o caso da Minpower. Mas a pergunta que eu vou fazer é baseado num TED sobre os profissionais do futuro, que a diretora executiva, na época do LinkedIn, hoje ela está no TikTok, é Maite, não lembro o sobrenome dela, ela falou sobre, né, o caminho, isso antes da pandemia, então acho que hoje ela regravaria esse TED facilmente e colocaria outras coisas, até mesmo por estar no TikTok. Tá aqui, ó. Olha o meu gato aqui, gente, querendo participar. Participações especiais. De 1000. Algumas profissões, né, como corretores de imóveis, isso tem alguns anos, e com a pandemia a gente viu a explosão da Quinto Andar, né? E com isso, alguns empregos eles vão ficando extintos, como corretores. As companhias de ônibus agora estão já iniciando os testes para tirar os cobradores, né? Com a facilidade de pagamento via Pix, via QR Code, então o seu currículo está super atualizado, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Kevin vai fazer um QR Code para mim, hein? Pelo amor de Deus. Acabando a reunião, a gente já providencia. O que você vê e o que os seus estudos indicam sobre os profissionais do futuro? Talvez eu traga, assim, com a sua fala, uma pesquisa que eu já trouxe várias vezes para as minhas novas pessoas que estão entrando. O Empire Group tem uma pesquisa que fala sobre a era da automação e o quanto os robôs precisam de você. Então, realmente, a gente olhar que, sim, a tecnologia ela veio para atrapalhar, talvez, mas para agregar muito. Então, é a gente ter esse olhar para que
a automação, ela precisa chegar para que a gente pare de fazer os processos manuais, operacionais, e a gente passa a usar a nossa mente, né, para desenvolver cada vez mais ela, para comandar esses robôs que estão entrando, né? Por isso que a pesquisa fala, os robôs precisam de você. Então, nós, como serem pensantes, é a questão de dar oportunidade de estudo, de aprendizado, realmente para poder saber lidar com essas novas tendências, esses novos trabalhos futuros, né? Acho que talvez encaixe bastante aí no que você trouxe. É uma pesquisa assim, gente, encontrem no nosso blog, tem tudo lá e traz muito valor, eu acho que para cliente, né? Para eles saberem como preparar suas pessoas, né? Não só ir lá e descartá-las, né? Eu tenho com uma máquina nova, essa máquina de 10 pessoas, agora eu só vou ter 2. Não, vamos lá, vamos preparar os estudos para que essas pessoas saibam lidar com essa máquina, ou você alocar essas pessoas em outros departamentos que ela possa se desenvolver e crescer mais. Acho que a organização ela tem um papel muito importante de ensinar, de fazer aprender, como é que eu vou dizer? Ensinar cada vez mais as pessoas a lidar com. Não é tudo diferente só para eles, é também para as pessoas, os candidatos, os colaboradores. Então, a empresa tem esse papel muito importante. É muito legal porque ela também teve essa fala, né? Ela falou que as máquinas vão precisar desse acompanhamento. Uhum. Inclusive, ela até levou um caso, esse é um TED muito legal para assistir. Ela fala que o Vaticano já está testando padres robôs, né? Então, a inteligência artificial vai ser capaz de substituir alguns padres. Mas gente, eu adoro o padre Patrick e o padre Fábio de Mello e a irmã Selma. Eu sou fã da irmã Selma, eu amo ela. Não substituam a irmã Selma. Nem o padre Patrick dando os conselhos dele. Mas assim, Kevin, eu vejo como uma oportunidade de talvez a tecnologia atingir lugares que o padre talvez não poderia estar indo. Sim. Né? Então a gente sempre tem que ver, claro, pelo lado, estamos perdendo pessoas, né, levando para o desemprego, mas vamos trabalhar isso. Talvez é uma oportunidade de atingir pessoas que sequer têm acesso ao padre, por exemplo. Sim. Porque hoje o acesso à tecnologia tá muito mais fácil, né? Então, as pessoas têm como conseguir. Até essa questão mesmo da própria quinto andar, né? A gente consegue ter informações de uma outra cidade, né? E antes isso era muito difícil, até você conseguir o contato de um corretor, até ele te retornar, isso é muito difícil, né? Eu passei isso recentemente com a contratação de um plano de saúde. Eu cotei com uns 50 consultores e nenhum conseguiu me ajudar. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu conheci e aí foi essa pessoa que me ajudou. Então eu acho que essa questão da tecnologia, ela facilita muito isso, né? Sim, e assim, Kevin, sendo bem sincera, eu acho que a gente tem que entender que por mais que realmente tenha aí a quinto andar, né, como uma facilitadora de achar um imóvel, a gente ainda vai precisar do contato humano. Como que eles vão trabalhar isso? Então, é a gente entender que os recursos digitais e o potencial humano precisam andar juntos, né? Acho que isso é até muito... porque máquinas não tomam decisões, máquinas não são criativas. O atendimento... Né? Então, eu não acho que a TI, ela tira empregos. Eu acho que a TI remaneja a mão de obra. Né? Então, assim, existem empregos que, obviamente, não existem mais, ou existem muito pouco, como estoquistas, enfim, porque foram substituídos por workflows, entre outras coisas, mas, em compensação, hoje eu tenho um aglomerado de pessoas trabalhando com desenvolvimento de sistemas, com infraestrutura que eu não tinha antes. Né? Então, na verdade, o mercado de trabalho muda, ele vai mudando aí essas configurações. Agora, uma pergunta, como é trabalhar? Eu dou treinamento na Manpower e é uma das minhas empresas de coração que eu amo. Como é trabalhar com a Vilma e com o Leandro, hein? Esses dois fofos. É muito legal até você trazer isso, porque a gente volta de novo para gerações, né? Eu aí como uma geração Z e eles como gerações anteriores, o quanto a gente vê como elas se complementam, né? Acho que as nossas ideias estão muito, muito iguais, nossos objetivos, eles são os mesmos, aí acho que entra o propósito, né?
Mas, assim, a Vilma, principalmente, é uma pessoa mega atualizada. Então, você pode conversar de tudo com ela, sendo geração X, sendo geração Z, sendo a nova geração é alfa, né? Se não me engano. Então, assim... Alfa. A próxima vai ser a beta. É realmente muito, muito interessante, porque a Vilma, principalmente, ela traz bastante momentos com a gente, né, para mostrar características de pessoas diferentes, como que a gente lida com cada uma delas. E o Leandro é uma pessoa, assim, que sempre me apoiou, ele está sempre ali disposto a ajudar. Eu, como uma pessoa nova aí, eu me considero nova no quesito de conhecimento na área de RH, principalmente, eu falo assim, Lê, eu não entendo, me ajuda. E ele fala, vamos lá que eu te ajudo. E aí ele também me procura por coisas mais tecnológicas que eu falo, calma aí, é só fazer isso e já te ajuda muito. Então, é muito interessante, eu consigo enxergar isso no Manpower Group, que é essa gerações todas juntas e a gente sempre remando para o mesmo lado, né? Eu acho que é isso que importa. É importante o que você disse, porque assim a gente tende a classificar uma geração como melhor que a outra, e é importante que a gente compare só para saber o que uma tem de, né? O que uma tem a aprender com a outra. Ninguém é melhor, todas têm vantagens e desvantagens, né? Não tem nada de melhor. E a gente está falando aí da Vilma, um dos grandes pilares aí do RH do Brasil, né? Tem um conhecimento. Gente, meu gato está aqui mordendo o fio, né? Deixa eu tirar ele daqui. Um dos grandes nomes aí, um dos maiores nomes, assim como o Leão, de dois fofos. E acho que deve ser bem bacana essa integração no dia a dia lá de vocês. O que você falaria hoje, mudando um pouquinho dessa coisa de geração, para quem está começando, para quem está entrando ou fazendo uma entrevista, ou querendo uma dica para procurar um emprego, quem está na fila, de repente quem mandou um currículo para a Manpower Group, embora esse currículo não vá passar pelas mãos da Areta, não adianta procurar a Areta no LinkedIn e mandar para ela, gente, não é isso que ela faz lá, tá? Meu gato aqui está aprontando. O que você falaria para essas pessoas? Realmente, André, eu não trabalho com essa área de recrutamento e seleção. O Manpower Group, ele é uma consultoria de RH. A gente faz vagas para diversos clientes, em diversos, a nível nacional mesmo, aqui no Brasil. E, assim, gente, uma dica maravilhosa. O Manpower Group tem mídias sociais com muito conteúdo. A gente tem até o Job Tips, que fala muito sobre essa questão de como a gente se preparar para uma entrevista. O que é Job Tips? Job Tips é um conteúdo de vídeos que a gente tem no YouTube e que traz dicas para esses candidatos, né? Então, acho que responde muito essas suas perguntas sobre o que falar e não fazer, como eu me posicionar, como eu preparar o meu currículo. Então, assim, sigam, deem uma olhada nesses vídeos que com certeza vai contribuir aí para muitos candidatos que estão em busca do emprego. Como você falou de vídeo, eu vou fazer uma pergunta, curiosidade. Você também assiste vídeo na velocidade 2? André, não me prejudica, né? Não, porque você falou de vídeo, eu imaginei esse pessoal colocando vídeo na velocidade 2, e hoje eu estava ouvindo uns áudios que uma pessoa me mandou, e eram vários áudios muito compridos, e assim, podcast eu escuto do Kevin, o Kevin escuta os meus, né? Mas assim, gente, um monte, sabe quando você abre a conversa e tem aquele rolo, fala, meu, misericórdia, o que eu vou fazer? Aí comecei a ouvir na velocidade 2, e por acaso eu estava com a minha mãe, e ela, nossa, que é isso? Ela não entendeu nada. E eu mal entendia, né? Então, você ouve também na velocidade 2, você vê vídeo na velocidade 2, vê série, eu soube que tem série na velocidade 2, né? Por que alguém vê uma série na velocidade 2, gente? Série não, mas assim, eu acho que quando a gente olha para aquela série, que cada episódio é 1 hora, 2 horas, a gente já dá uma desistida ali, né? Mas assim, com todo respeito aos meus professores de pós-graduação, a minha pós-graduação é por vídeo, e não tem como, gente. Tem professor que eu dou aquela corrida e que se eu pôr no 2 vezes, assim, eu consigo entender tranquilamente. Então, imagina se eu escutar ele no normal, assim, com todo respeito, claro. Mas é realmente por essa questão de... eu penso muito rápido. Então, se a pessoa tá ali falando e eu falo, putz, eu começo a concluir o pensamento dela, que às vezes nem tá certo. Então, não faça isso!
Exatamente. Então eu prefiro colocar no 2+, porque o conteúdo, a informação vem bem mais rápida e eu consigo, né, talvez eu consigo entender, raciocinar assim, porque senão eu fico tentando, a pessoa fica falando mais devagar. E aí eu fico, opa, peraí, acelera que eu fico colocando coisa na minha cabeça. Série nunca pus, mas áudio no WhatsApp eu acho que a gente soube lidar facilmente com os 2 vezes. Acho que a gente sabe escutar bem rápido a pessoa. Eu sou uma pessoa que, quando eu me empolgo, eu começo a falar muito. Então, para mim, não adianta vocês me colocarem no 2+, porque no 2 vezes, porque eu vou falando e aí não vai dar para entender mesmo. Então, eu também, eu tenho uma amiga que eu peço para falar devagar, porque assim, ela fala, calma, respira, né? Respira. Agora, isso que você falou de concluir o pensamento é um problema, né? A gente até falou disso num treinamento, que é aprender a escutar, né? Com calma. E quanto mais a gente tem essa síndrome do pensamento acelerado, menos a gente tem paciência para escutar as pessoas concluírem, né? E se são as pessoas mais velhinhas, meu pai ama história. Meu pai não é velhinho, óbvio, mas meu pai ama contar história, ama. Então, se você chegar perto dele, ele vai contar muitos casos. Claro, gente, ele tem muita história, muitos anos de vida. E a nova geração, eu percebo que não tem muita paciência, né? Infelizmente, talvez é uma dificuldade aí, né? Olha, eu consigo fazer uma leitura dinâmica muito rápida. Eu vou lendo assim, ó. E meu marido, que ainda é da mesma geração que a minha, ele fica, calma, não passa ainda. Eu falo, mas eu já li, continua. E ele fica tipo, respira, porque realmente é uma coisa, é involuntário, né? Eu acho que a cabeça roda muito junto ali. Então você quer que as coisas rodem rápido também e te acompanhem. Claro, tem que estudar. A gente, como área de TD, a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Claro, isso é eu comigo mesma, quando a gente está lidando com as pessoas, principalmente na empresa, eu cuido dessa parte de indicadores, de pesquisas, de avaliações. Então, a gente tem que parar, ouvir a pessoa, entender o que ela está querendo dizer. É super importante, né? E é aquilo, né, André? A gente tem que acompanhar a pessoa, independente da geração que ela é, a gente tem que ir. Opa, ela fala muito rápido, então pensamento acelerado. Ela fala muito devagar, então vamos dar uma respirada, ver o que ela está querendo dizer. Você acha que feedback é um problema ainda, Areta? Olha, eu acho que sim, acho que inclusive a gente tem trabalhado, estamos trabalhando realmente nessas questões de feedback, principalmente porque as pessoas elas querem entender como elas podem crescer, evoluir, então o feedback... Elas ficam magoadas? Doídas? Olha, eu não sei dizer, a gente tem uma atuação aqui no Power Group de trabalhar isso com a liderança, e a liderança trabalha diretamente com as pessoas, então não consigo ter clareza, assim. Você, quando recebe um feedback, você fica tipo, não foi bem assim. A gente sempre fica com aquela dorzinha no fundo do coração, né? Mas a ideia, eu acho que vem da maturidade muito da gente, de saber lidar com essa situação. Dói um pouco, mas a gente fica, pô, a pessoa não tá falando por mal, né? Acho que vai muito da liderança também trazer essa segurança psicológica para que a gente se sinta confortável. Falar, olha, legal que você vê isso em mim, mas por quê? E explicar. Acho que a gente trabalha muito... Eu trabalho, pelo menos, muito com... Eu preciso entender o porquê que eu faço aquilo. Então, a pessoa tem que ter a paciência em me explicar. Então, acho que é não levar para o coração, né? É trabalhar isso também, né, Andréia? Não tem jeito. Sim, não é fácil. O feedback não é uma coisa fácil. Porque, na verdade, a pessoa está falando do nosso trabalho. Nosso trabalho é uma coisa sagrada, né? Para a maioria de nós. Então, assim... Como não tá bom? Não, mas na verdade eu adoro feedback, eu acho super importante porque é a oportunidade de eu me ver com os olhos das outras pessoas, né? E assim, e aí eu tenho uma coisa que eu sempre falo, eu falava em aula, inclusive, isso, claro, não para o profissional, mas a gente tem que entender que a opinião dos outros sobre a gente é dos outros. Não quero nem saber da opinião dos outros. A opinião dos outros é dos outros. Você não gosta de mim, você gosta de mim, problema teu, não tô nem aí.
né? Vai pagar meus boletos? Não, então pronto. Mas quando eu estou falando do profissional, significa a Andréia que está desenvolvendo um trabalho e que está sendo paga para isso. E eu tenho obrigação de diminuir o meu ego e de saber onde é que eu posso melhorar. Né? Então, ser menos egocêntrica, menos vaidosa, e aí entra um monte de coisa, né? A vaidade é terrível, a gente foi criado para isso, a gente ouve as mães falando desde pequena, ai, você é lindo, você, mas não faça isso com seu filho, tá? Pelo amor de Deus, fale que ele é inteligente, nem que ele é inteligente, fale que ele é esforçado, porque a gente não pode falar que nosso filho é inteligente ou não de acordo com a nota que ele tira, né? É bonito, a gente vai ser para algumas pessoas e não vai ser para outras, isso é normal. Mas o fato é que a gente não foi preparado para crítica, embora a gente faça isso com a gente o tempo todo. Né? Então, a feedback é uma coisa muito difícil, muito difícil. A Menpar tem trabalhado, vai começar a trabalhar com isso, com os nossos colaboradores. A gente está colocando 360 aí para eles, né? Então, a gente vai ter os pares e os subordinados, uma avaliação mais interessante aí, mas não tenho resultados ainda, que é uma coisa que a gente está caminhando aqui dentro da empresa. Areta, eu vou fazer a minha última pergunta. Quais áreas você percebe que tem mais vagas atualmente? Tá, mais uma vez, que eu não sou da área de recrutamento e seleção, não consigo ter essa visibilidade. O Menpar Group, ele trabalha com diversas áreas de recrutamento e seleção, tanto operacional, quanto para vagas específicas, para trabalhar com tecnologia. A gente também tem uma área que está totalmente exposta ali, não exposta, né, mas disponível para trabalhar um recrutamento também customizado. Então, assim, não consigo ter essa clareza para você hoje, mas com certeza as nossas pesquisas da empresa, principalmente escassez de talentos, ela vai falar um pouquinho sobre quais áreas estão demandando muito, quais áreas as pessoas ou os líderes, as organizações têm olhado mais, e aí consegue ter essa clareza de quem as empresas estão mais buscando. Vamos lá, só para eu finalizar para o Kevin passar para o nosso bate-bola, você acha que é mais difícil mandar ou obedecer? Você, Areta? Olha, eu acho que é mais difícil obedecer, principalmente eu penso, é muito difícil, porque é uma coisa que eu quero fazer do meu jeito, eu tenho as minhas ações, eu acho que assim funciona melhor para mim, e aí vem alguém e fala, não, tem que ser do meu jeito, peraí, vamos conversar. Então eu acho que é mais difícil obedecer do que mandar. Entendi. Eu tô tendo a minha experiência de, não diria mandar, né, mas de direcionar atividades agora, que a gente entrou como uma jovem na área de T&D. Então, a minha experiência de distribuir atividades, de acompanhar... De mandar. Agora, mas de mandar... É que eu mandar é uma palavra muito pesada. Mas obedecer, para mim, é uma coisa que estava sempre está no meu dia a dia, né, como empregada. Então, para mim, eu acho que obedecer é mais difícil. É difícil, né? Acho que os dois são difíceis. E negociar também é difícil, né? Ficar lá no meio termo. Sim, negociação, a gente faz assessments aqui, e uns meus assessments antigos, a negociação era uma dificuldade minha, e é incrível, né, organizações aplicarem assessments e fazer como parte do feedback, né, trazer isso como no feedback entre liderança e subordinado, e aí eu consegui melhorar minha negociação, é muito legal ver essa evolução, mas realmente, negociação é algo muito difícil. Talvez para essa geração que não sabe lidar com os relacionamentos, como que a gente vai negociar se eu não entendo o outro, se eu não escuto o outro, se eu não estou preparado para conversar com o outro. Então, tenho melhorado, meus resultados estão bons aí, mas realmente é bem difícil. E a Areta é casada, né, gente? É difícil alguém tão novinha casada, né? E isso é um relacionamento, né? É um relacionamento, talvez até que dê mais trabalho do que profissional. Assim, eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou um pouquinho fora da curva aí quando a gente fala da geração Z, porque eu sou uma pessoa muito relacional, me dou muito bem, eu converso muito bem com as pessoas, tenho a minha timidez, minhas dificuldades, né? Não conheço a timidez da Areta. Nunca vi. Nem na sala de aula, né, André? Nunca vi. Mas realmente estar no relacionamento, eu acho que contribui
possivelmente para o meu profissional, né? Porque eu tenho que lidar realmente com todas as dificuldades do meu marido, assim como ele tem que lidar com as minhas, e faz com que a gente entenda o outro, deixa eu escutar o outro, e isso acaba colaborando aí pro meu dia a dia do trabalho, não tenho dúvidas. É difícil escutar, Areta? Olha, é difícil, porque eu sou uma pessoa que fala muito, é difícil escutar, principalmente quando a gente pensa em empatia, né? É muito difícil quando a pessoa ela se abre ali pra gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente entende aquilo e joga isso na pessoa. Então, realmente é difícil. Mas a gente tem que aprender a lidar, porque isso é uma coisa que não só profissionalmente, na vida pessoal mesmo, a gente tem que saber lidar com essas situações de ouvir. É importante. Perfeito. Bom, então vamos fazer umas perguntas um pouco. E até engasguei aqui, ó. Um pouco clichê. Ele sempre E fala, aí... vamos fazer as nossas perguntas clichê. O pior é que eu não sabia, quando a gente gravou, eu não sabia que ele ia fazer essas perguntas. Aí ele me fala assim uma frase. Puta merda, que frase. Aí eu, pode ser uma palavra? Foda-se. Essa é a palavra da Andrea, né, Kevin? Acho que você trabalha com ela. Essa é a palavra dela. A Andrea, ela dá um tapa na nossa cara com aquela luva macia, né? Mas é um tapa. A gente aprende constantemente com ela, não tem jeito. E essa palavra foda-se realmente é a palavra de vida da Andrea. É minha palavra gente, é verdade. Eu não sei, eu uso direto. Ah, não sei o que, foda-se. Gente, porque a gente não controla. Então, assim, quando eu falo foda-se, é calçar o chinelinho da humildade mesmo, né? O que eu controlo na minha vida? Muito pouca coisa. Então, o que eu estou fazendo pelo meu melhor? Isso eu faço, mas as consequências eu vou ter que arcar com elas. Eu não sei. E ontem eu falei isso para os meus pais, inclusive. Eu vou morrer tentando. Eu nunca vou parar. Eu tenho medo, óbvio. O medo faz parte de mim, como espécie humana. Mas eu vou com medo. Independente da situação, eu vou com medo, né? E algumas situações especiais não é medo, é pavor. E aí você fala, o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas opções, né? Ou eu desisto, ou eu meto a cara. Ah, foda-se, vou meter a cara e depois eu vejo depois. Gente, não tem outro meio, né? Não tem. Então, e o foda-se, ele é libertador porque, assim, qual é realmente o peso da opinião dos outros na minha vida? Por que eu estou dando tanto valor para o que falaram, para o que fizeram, para o que pensaram? Se eu também tenho o direito de pensar, falar e achar o que eu quiser de quem quiser, né? Então, é um pouco de... A gente, às vezes, é muito infantil. Ah, não, o fulano está falando mal de mim. Ué, mas você não fala mal do fulano também? Né? Ah, eu posso, você pode, ele também pode. Então, né? Enfim, e aí vem a experiência, que às vezes o Kevin também quer me passar a perna, não, porque isso, porque aquilo, e às vezes eu falo, quando você vai conhecer a verdade. É que eu acho que eu não tenho tanta certeza. Ah, você acha? Essa é uma frase típica minha. Ah, você acha? Eu lembro de um treinamento que eu dei na Manpower, acho que foi o primeiro que você não estava lá na sala, Areta. E foi um treinamento bem pesado, assim. E aí eu lembro da Lud, né? A Ludmar fofa, que ela, assim, quando acabou, ela estava assim, né, estática. Ela, nossa, ainda bem que você acabou desse jeito, porque foi um tapa, mas você percebia realmente que ela estava muito impactada. Eu tinha terminado com um relaxamento, acho que tinha sido sobre personalidade, e ela, acho que talvez tenha sido o primeiro, ela ficou muito... Então, as pessoas se chocam mesmo, né? Eu já discuti com você em sala, André, eu lembro disso. Você não tem que se importar. Eu fico, não, a pessoa fez isso comigo. E foi uma discussão, não sei se você lembra desse episódio, mas foi uma discussão bem longa, que eu fiquei, eu não concordo, a pessoa fez isso comigo. Ela, mas quem tá magoada é você, ela não tá nem aí pro que você sente. Eu fiquei, meu Deus. Eu lembro. E esse dia foi terrível, porque depois você foi embora e 2 grupos de alunos começaram a brigar, porque... Foi um dia... E ela falou mesmo, né? Mas eu não sei o que, mas, gente, você tá se magoando, a pessoa tá cagando e andando para você. Desculpa o termo, mas é. Não, mas ela fez isso para mim. Eu lembro, até depois até contei uma história pessoal, e aí acho que vocês entenderam, né, um pouco.
Recentemente foi o Não É Sobre Você. Ela me falou algo, eu falei, olha, não é sobre você. Passou um tempo depois, alguns dias, uns 2 dias, falei, meu, tá acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Ela, você não tem que fazer nada, porque não é sobre você. Eu falei, por que que eu fui falar isso, meu Deus? Quando ele falou isso para mim, Areta, foi um tapa, porque assim, foi numa dessas situações que você fala assim, como não é sobre mim? É sobre mim, porque no caso só estava eu, não tinha um fator externo, né? E aí e assim, isso é o mais legal da minha profissão. Eu aprendo todo dia com todo mundo, porque eu sou muito aberta a isso. E aí, quando ele falou isso, eu nunca tinha pensado nisso, não é sobre mim, né? Porque o ego vem e fala, é sobre você, você foi a responsável. A Você gente causou sempre isso. tenta se colocar nessa relação de vítima, né? Então, E é uma delícia ser vítima, né? É uma delícia. Aí ele me vem com essa, não é sobre você. Como não é sobre mim? Aí ele me deu o exemplo dele. Aí 2 dias depois ele vem e fala, aí eu não, você vê, eu sou uma boa aprendiz. o Pois feitiço é, virando contra o feiticeiro, né, Kevin? Mas aí pois me diz é. uma coisa, Areta, daquela discussão, você conseguiu entender ou você continua? Ó, eu me libertei, sabe, André? Eu falei Que bom. assim, eu não tenho Era que. das suas amigas, não era? Era das minhas Eu amigas. lembro, tá Fiquei muito vendo? magoada com uma delas e Isso. realmente eu falei assim, eu vou perdoar, eu vou me perdoar e eu realmente eu não quero contato, né? Eu aprendi assim, tudo bem eu perdoar e eu não sou obrigada a Exatamente. continuar convivendo com aquela pessoa, independente da relação como ficou, eu não quero mais. Então eu perdoei e cada um foi para o seu lado. Então, eu tô bem Mas tranquila com isso já. o perdão, ele é libertador para a gente. Eu lembro dessa história, porque você estava sofrendo muito por uma situação e na época você não conseguia perceber que aquela raiva, aquilo estava fazendo mal para você. A outra pessoa não estava nem aí. Mas é difícil, o perdão é muito difícil. Mas É, vamos lá, demorou ainda, viu? demorou? Ah, tudo Demorou. bem. Tem gente que eu acho que eu vou perdoar só na vida que vem, tá tudo bem. Tudo bem. Canceriana, né, meu bem? Canceriana, e eu ainda tenho lua em Capricórnio, então, assim, o rancor na 10ª potência. Eu lembro de tudo, com detalhes. Eu não desejo mal, eu não me vingo, mas eu também não desejo bem. Eu falo, cada um colhe o que planta. Você plantou, você vai colher, azar seu. Tô precisando de um rim, morre, vai pro céu, que lá você não precisa do rim. O meu não vai ter. Mas vamos lá. Bom, vamos lá? Arita, pelo que você é grata hoje? Tá, eu acho que eu sou muito grata realmente pelas oportunidades que eu tenho, principalmente como RH, né, de eu poder ter contato com pessoas, identificar todas e quaisquer diferenças que elas têm. Então, cada um tem sua particularidade, eu acho que é muito mágico poder participar disso, né? Então, eu sou muito grata também por fazer parte da área de RH e gerar conexões aí com outras pessoas. Legal. Se o mundo inteiro se o mundo inteiro pudesse te ouvir, o que que você falaria? Eu acho que para a gente começar a pensar o trabalho não só como uma oportunidade, um aumento de oportunidades para a organização, mas também porque ela melhora a vida das pessoas. Então, a gente enxergar o trabalho e o que ela pode de fato impactar, não a organização, claro, a organização é importante, mas o que o seu trabalho ele faz para melhorar a vida das pessoas. Então, acho que eu levaria isso para todo mundo. Bacana. Cite um livro que você gosta. Eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram a série, é uma oportunidade, foi ela que abriu as portas para mim para poder ler esse livro, que é da Anne, não sei se vocês já viram, Anne Wicklund. Eu amo essa É série! maravilhosa. É Ela maravilhosa! retrata, né, o amadurecimento da Anne como pessoa. E E a versão sonhadora, o lúdico. Eu assisti 2 vezes essa série, é muito linda. é maravilhosa. As diversidades, os desafios que ela vive, como que ela lida. Então, assim, é um livro muito fantástico que eu recomendo vocês lerem. É bem... E o seriado, ele retrata bastante os livros, é bem interessante. Não li o livro ainda, vou ler mais a série, gente, que É, coisa fofa. Minha maior pena é que eles deixaram assim, né? Não vão fazer um.
não terminaram, não tem terceiro episódio, terceira temporada, e é muito fofa, gente. Leva a gente para o mundo de fantasia, para o mundo de pureza, e não de fantasia da Disney, porque ela sofre muito, né? Mas assim, o jeito que ela lida com aquilo, né? A leveza dela, né? Ao lidar com o adverso, acho que é bem legal. Uhum. E uma música que você gosta? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou assim, fãzona da One Direction, sempre fui. É uma banda que assim não vai deixar de existir, mesmo que ela, né, já tenha. É coreana? Aquelas ignorantes, é coreana? Não, tá. Era uma boy band britânica que tinha até o Harry Styles. Hoje ele é um dos mais conhecidos aí pelos meninos cantando solo, né? E tem uma música que fala muito sobre Live While Very Young. Ele fala sobre uma garota, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a gente viver enquanto nós somos jovens, né? E deixar as coisas fluírem. Eu acho que é muito meu disso. Eu sou uma pessoa que não trabalho com projetos longos, porque eu gosto do agora, eu gosto de viver o agora. Então, essa música eu gosto muito mais. E claro, eu não ia deixar de escolher One Direction, né, gente? Não, aí o Kevin quando ele me falou da música, eu falei, gente, pode ser uma banda. Aí eu jogo logo o Core, né? Que é uma das bandas mais pesadas. Mas, gente, eu não sou light, né? Eu não sou uma pessoa light. Não, você é totalmente intensa, né, Andréia? Eu sou um pouco doida. Eu sou intensa do ame ao foda-se. Eu me apaixono fácil, me desapaixono mais fácil ainda. Não vou sofrer. Não dá. Tchau, próximo, vamos virar catraca e vamos que vamos. É isso aí que tem para hoje. Um filme ou uma série? Ai, gente, eu amo séries. Eu acho que eu sou muito mais apegada a séries. Eu acho que Friends, sem dúvida, é a minha série preferida. Você assistiu Friends? Eu achei antiga. Você assistiu? Assisti. Eu acho que todo mundo deve dar uma oportunidade. Todo mundo fala, muito, muito, muito ruim a primeira temporada. Talvez a primeira temporada é um pouquinho maçante, mas as demais, elas são incríveis. Eles trazem uma narrativa, né, de 6 amigos que encontram dificuldades no trabalho, relacionamento, na vida, e é muito leve o jeito que eles lidam com isso, né? Claro, com muita coisa errada, muita coisa certa, mas assim, é muito engraçado. Foram 20 anos, né? Nossa, eu fui inclusive na Warner, que teve. Nossa, eu sou apaixonada por Friends, eu gosto muito. Você sabe uma coisa que eu assisti 2 episódios só do Friends. Ai, e o que me desanimou foi aquelas risadas americanas, sabe? Porque realmente é uma série muito antiga. Acho que é uma série que começou antes da minha idade. Então, assim, eu tenho 24 hoje. E tem série lançada em 1997. É a primeira de 97? Eu não sei se é a primeira, mas tem uma temporada que foi lançada em 97. Então, assim, era um modelo que era se trabalhado, né? Principalmente era com aquelas risadas no fundo, com as pessoas no fundo mesmo. Continua as 20 temporadas assim ou depois some? Não, as 20 temporadas são assim. Mas eu acho muito engraçada a risadinha, porque ela ajuda a gente a dar risada junto, que é muito engraçado. Porque as primeiras vezes eu falei, mas eu não tô achando graça nisso, né? Então, aí não, você vê aquela... É uma série assim que você. É igual a Anne, né? Se você começar a assistir Anne, todo mundo fica irritado, porque a Anne fala muito. Ô, menina tá grande. Então a gente fica assim, peraí, Anne, respira. E o Friends é um pouquinho isso, né? A gente dá uma oportunidade, dá uma chance ali de que ele é uma série boa. A primeira temporada foi gravada em 94. Olha, eu não era nascida ainda. E nem a minha mãe pensava em me ter ainda. 94 é muito antigo. Eu era uma meninota. A Areta não tinha nem pensado em virar óvulo, espermatozoide. O pai dela nem tinha conhecido a mãe, gente. Ô, Andréia, e é muito legal porque, assim, eles discutem assuntos, claro, tem algumas falas que ainda são machistas, mas que eram consideradas de boas na época, mas também eles lidam com questões muito legais, como, por exemplo, a Rachel, que vira, querendo ou não, uma mãe solo, né, e ela acaba... Que é a Jennifer Aniston, é isso? Ela acaba tendo filho do Ross,
Olha, eu dando spoiler, meu Deus Não, do céu. pode dar, pode dar. Mas ela acaba criando sozinha, assim como tem adoção de crianças, que na época assim não era algo bem visto. Uma outra personagem, a Phoebe, ela realmente recebe os espermas do próprio irmão para você virar uma barriga de aluguel ali para ele, para a esposa. Então, assim, eles lidam com situações muito importantes que naquele momento. Eu acho, não sei se você já viu o meme, né? Sem útero, sem opinião. Vem exatamente desta série. Então, eu acho ela Entendi. muito, muito legal. Vamos assistir Friends. Assiste. Aí eu dei um puta spoiler chato aqui Não, agora, gente, não fica me mata, tranquila. mas é muito lindo. E a última pergunta é: quais pessoas te inspiram e por quê? Essa fase é difícil. Acho É que difícil. na nossa vida a gente passa a conviver com muitas pessoas que ensinam a gente, que inspiram a gente todo dia. Mas sendo bem clichê, já que a pergunta é clichê, né, Kevin, vamos dar uma resposta clichê. Eu acho que seriam os meus pais, a minha mãe, ela batalhou muito para que eu fosse para o caminho certo, não só eu como meus outros irmãos. Então, ela batalhou muito para que a gente crescesse num ambiente cheio de amor e tudo. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito. Meu pai também aí por toda determinação. Meu pai recentemente, né? Antes da pandemia, ele sofreu um acidente e eu consigo ver assim, enquanto ele luta ainda para estar com um sorriso no rosto. Então, com certeza, isso me inspira bastante. Os dois. Meus irmãos também, né? Meus irmãos são pessoas incríveis aí que me ajudam a saber lidar com eles cada vez mais. E automaticamente levar isso para minha organização, né? Assim como eu escuto meus irmãos, porque não escutar as outras pessoas também. E é um processo, claro, que eu estou aprendendo a escutar, mas a gente vai tentando. É praticando, né, Andréia? Não tem jeito. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Até eu que dou treinamento, muitas vezes a pessoa tá lá falando lentamente, né? E a última vez que eu fiz isso foi com a minha dermato, já tem um tempo. E aí eu estava com muita pressa. E aí ela fala contando o caso, o pior é que não era a conclusão que eu achava que era, e ela voltou no meio da história de novo. Aí eu falei, não, então, a partir de hoje. Mas foi um erro, né? Porque era aquele momento dela falar. E a gente muitas vezes não está muito interessado no que o outro está falando. E a gente tem os nossos problemas, né? Então, a pandemia trouxe muito, acho que acentuou muita coisa, a desigualdade aumentou muito. Então, se você pensar friamente hoje, todo mundo está um pouco doido, né? Um pouco eu estou sendo modesta, porque as pessoas estão bem doidas. E aí você vê algumas pesquisas que falam que 86% das pessoas que tiveram Covid vão ter problemas neurológicos, emocionais, seja de falta de diminuição do fator cognitivo, diminuição de memória, aumento de tendência de ansiedade, depressão, toque. O mundo que estamos vivendo. Não tem jeito, né, Andréia? Tá complicado. Mas assim, a gente quer te agradecer muito, muito, Areta. Foi uma delícia. Espero que você esteja mais calma. Você relaxou. Teve uma hora que você relaxou, assim, né? Já foi tranquilo. E foi uma delícia estar aqui. É uma honra estar com você. É uma honra ver. O Kevin uma vez me falou uma coisa que eu achei super importante, que ele falou quantas pessoas você já formou. E eu não tinha me tocado disso, né? Até porque eu sou só um pedacinho de uma engrenagem. E algumas classes são bem marcantes. A de vocês eu fui paraninfa, e nesse ano eu fui paraninfa de 3 classes, fui professora homenageada, e foi uma delícia, assim, foram momentos muito intensos. Logo depois veio a pandemia, acho que logo na sequência, né? Foi, a minha formatura, inclusive, foi comecinho de 2020, em fevereiro. Em março já caiu o boom aqui pra gente. Exatamente. Foi na época que tem umas fotos que a gente podia se abraçar, tirar foto, e foi muito intenso. Assim, é muito legal para mim isso. É até uma vaidade, né? Mas não acho que é prejudicial ver pessoas tão competentes como você, como Kevin, que eu ajudei um pouquinho a formar, né? E no caso da Areta, eu fico super orgulhosa que foi ela que me indicou para a Manpower. Então, assim, de alguma maneira, ela gostou do meu trabalho. E o Kevin também, porque ele trabalha hoje comigo, né?
E o Kevin virou tudo, né? Assim, é o dia inteiro falando, é impressionante. A gente só não fala quando dorme, né? Verdade. Então, Bom, muito Areta, obrigada. também quero agradecer a participação, foi muito importante para a gente. Eu gostei bastante. Não sei se você quer colocar algo. Quero agradecer também pela oportunidade, a Andréia aí também, principalmente, por confiar muito em mim. Para quem não sabe, é meu primeiro, né, podcast, meu primeiro momento assim, então eu estava realmente muito nervosa, mas eu tenho uma relação muito de amizade com a Andréia e ela me deixou muito confortável. Eu adoro a nossa parceria. E obrigada mesmo, Kevin, também pela oportunidade. Não fique chateado comigo se eu não te respondi no WhatsApp. É uma coisa comum. Mas com certeza, obrigado também por me receber. E obrigado para as pessoas que estão assistindo. Espero que elas tenham aprendido aí um pouquinho com a gente. E contem comigo, podem me procurar. Menos para vaga, né? Que não é uma Era o que eu ia falar. Não adianta ficar achar vaga lá no LinkedIn do QR Code do currículo da Areta e mandar para ela, porque ela não trabalha nisso, ela trabalha com RH estratégico, né? Outra coisa, ela não trabalha com recrutamento de seleção, e algumas perguntas a gente fez justamente para ver a visão dela. Mas sim, se você depois puder até mandar esses materiais para a gente, deixar aqui na descrição do vídeo, né, Kevin? Vai ser muito útil. Isso. Com certeza. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco e todas as informações vão estar na descrição ou do vídeo ou do episódio. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo. Tchau.